No livro de Romanos, capítulo 12. Romanos, um texto riquíssimo, que fala sobre tantas coisas, né? Apresenta o Evangelho a nós e a nossa condição de pecador. Mas lá no capítulo 12, o apóstolo Paulo vai usar o texto de Romanos para falar conosco sobre algumas mutualidades, algumas coisas que nós devemos fazer para com os outros. E eu quero ler um versículo só, que eu tenho certeza que você conhece. Romanos 12, 15. Talvez você não sabia a referência, mas certamente você já ouviu falar desse versículo. Romanos 12, 15. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Amém? Amém? Que palavra fácil, simples, tranquila de viver. É só a gente dar risada e chorar que está cumprido esse versículo. Mas não é tão fácil assim, né? Não é tão simples deste modo. Temos aí alguns autores, pensadores atuais, que estão tentando entender como está a nossa sociedade. Até recentemente eu citei um livro muito famoso de um autor que não é cristão, mas que estuda a sociedade e chamou essa sociedade de sociedade do cansaço. Uma sociedade em que as pessoas estão exaustas, estão abatidas, angustiadas, com angústia da alma. E uma das qualidades, não sei se eu chamo de qualidades ou defeitos, acho melhor chamar de defeitos. Um dos defeitos dessa sociedade do cansaço é que as pessoas não conseguem mais enxergar o outro. O outro não existe mais na cabeça de muita gente. Em que sentido? Eu só vivo para mim. Não tem mais espaço na minha vida para quem pensa diferente de mim, para quem vive diferente de mim, para quem enxerga o mundo diferente de mim. Por exemplo, nós eliminamos das nossas redes sociais quem discorda da gente. Não sei se você é assim. Fulano começou a falar muita coisa e fala, quer saber? Tchau, eu vou descurtir esse camarada aqui. E a gente ainda fala assim, para eu não falar uma bobeira, eu vou descurtir esse camarada aqui, porque é melhor não ficar vendo. Sem problema nenhum, viu? Não é pecado isso, pode fazer, né? Mas é uma boa ilustração de como a gente vive a nossa vida, ao redor de quem pensa igual a nós, quem pensa como nós. Houve uma pesquisa certa vez, isso é muito interessante, no ambiente de igreja. Algumas igrejas com células, você já ouviu falar de célula, pequeno grupo, certamente, né? Algumas igrejas com células, eles perceberam que haviam várias pessoas que ficavam em igrejas muito grandes, né? Onde essas pessoas não eram assim tão próximas umas das outras, elas ficavam mudando de célula em célula, iam de vários grupos em vários grupos. Por quê? Porque chegavam, começavam a conviver, passavam 1 mês, 2 meses, e aí eles contavam dos problemas, e as pessoas ali diziam, não, mas isso aqui você está errado, isso aqui você tem, já vou para outro lugar, já vou para outro lugar, né? Nada contra mudar de célula, nem temos célula, pequeno grupo, né? Nada contra, não seria isso, mas é uma boa ilustração, irmãos, tanto das nossas redes sociais, como do nosso comportamento, da nossa capacidade de enxergar o outro, de perceber o diferente. E a pessoa que é diferente da gente, ela incomoda a gente, não é verdade? Incomoda a gente, meu Senhor. Como é incômodo o cara que pensa diferente de mim. Como é incômodo quem vota no candidato que eu não voto. Senhor amado. Mas a palavra fala sobre mutualidades. O que é mutualidades? Amai-vos uns aos outros. Sempre que você vê na Bíblia uns aos outros, é mutualidades. Amai-vos uns aos outros. Perdoai uns aos outros. Suportai uns aos outros. Esse é o mais difícil, né? Suportar uns aos outros. Orar uns pelos outros. E aqui, ainda que não haja essa palavra uns aos outros, há sim, irmãos, uma mutualidade aqui. Se alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram. É claro que essa palavra aqui não é para você dar risada de tudo, porque tem gente que dá risada de coisas terríveis. Eu recentemente vi também na rede social algo terrível de um camarada zombando do ataque que teve lá em Israel. Talvez você tenha visto algo do tipo. É o tipo de coisa que a gente não gosta de ver, mas tinha um camarada lá, tirando sarro de quem perdeu a vida naquele ataque. Nós não devemos nos alegrar com esse tipo de coisa, ou com essa pessoa que se alegra com uma atrocidade. Não.
Estamos falando de uma comunhão, de uma vida em comum na igreja. Então, comigo e contigo, eu me alegro com você, você se alegra comigo, e eu choro com você, e você chora comigo. Qual é mais fácil? Se alegrar com quem se alegra ou chorar com quem chora? Não responda ainda. Porque eu, pelo menos, pensei assim, enquanto estava meditando nesse texto. Claro que é mais fácil se alegrar com quem se alegra, porque é alegria, né? Comecei a pensar, não, mas espera lá, se alegrar é tão difícil às vezes, né? Quando o outro está bem e eu estou mal, é difícil eu ficar feliz. Mas será que chorar com quem chora também é fácil? Nada disso é fácil, irmãos. Mas é um desafio do que eu creio que o Senhor propõe para nós, que é a partilha da vida. Esse é o tema de hoje, a partilha da vida. Quando você foi salvo, você foi inserido numa comunidade. Uma comunidade do reino que é muito mais forte do que a sua família. Claro que você não precisa abandonar pai e mãe, né? Mas Jesus fala o seguinte: quem vir a mim e não deixar pai e mãe não é digno de mim. O que Jesus está dizendo? Ele não está dizendo para você, me converti, vou sair de casa. Me converti, apaga o seu sobrenome. Não. O que Jesus está dizendo assim, o vínculo que você tem comigo agora é mais forte até do que o vínculo sanguíneo que você tem com a sua família. Então, se a sua família mandar você me abandonar, você deixa a família. É forte de ouvir isso de Jesus, mas é isso que ele está dizendo. Portanto, a relação com Jesus, e Jesus vai propor até a relação entre nós, é uma relação tão profunda, que ela é maior do que os outros vínculos. Pense só, por exemplo, no vínculo que Jesus propõe lá em Marcos 3, quando vão procurá-lo e fala assim, estão aqui a sua mãe e os seus irmãos, e Jesus olha para a multidão, os que estão ao redor, quem é minha mãe? Quem são os meus irmãos? São os que obedecem à palavra do Senhor. Jesus está mudando as coisas, né? Está propondo uma partilha da vida, um relacionamento profundo. Portanto, você não foi salvo para viver sozinho. Você foi salvo sozinho, sim. O Senhor salvou você, e naquele instante só você. Foi o seu coração que creu e a sua boca que confessou. Se você já é salvo, aliás. Mas você foi salvo para viver em comunidade. E aí eu começo com o alegrar-se. Pode deixar o texto ali, é apenas um verso. Alegrar-se com os que se alegram. Sobre alegrar-se é inteiramente difícil. A primeira coisa que eu vejo que é uma contribuição para nós, e aí eu vou tentar olhar assim, primeiro para mim, me alegrando com quem está se alegrando, e depois para aquele que está alegre, no compartilhar da sua alegria conosco. Primeiro, para mim é muito difícil se alegrar com os outros, porque é um desafio que eu tenho em multiplicar as alegrias. O que é isso? Nós, irmãos, muitas vezes multiplicamos as nossas tristezas. Então a gente está atento ao que nos deixa triste, ou a gente está atento aos incômodos, às ansiedades. Nós multiplicamos tristeza, mas multiplicar alegria também é mais difícil. Aliás, alguns de nós não, acho que todos nós em algum momento da vida, espero que não em todo momento, mas em algum momento da vida, nós fazemos da alegria do outro a nossa tristeza. Quer ver? Você chega em casa e o vizinho acabou de trocar de carro, você fala assim, mas como assim? Para um carro melhor, aliás, não para um carro pior, né? Você fala, não acredito que o vizinho trocou de carro, eu estou com medo do carro, né? Você chega no trabalho e o seu colega de trabalho fala assim, rapaz, passei um final de semana maravilhoso, esses 5 dias de feriado em Campo Mourão, eu fui lá para a praia de não sei aonde, e você ficou aqui em Campo Mourão, uma ótima cidade, mas que não tem praia. Aí você fala assim, mas como assim? Né? A gente às vezes multiplica tristezas até na alegria do outro. O outro estando feliz deixa a gente triste. Quer ver? Vou citar de novo as redes sociais. A gente vê lá a pessoa feliz, ou pelo menos aparentando estar feliz, e a gente fala, olha aqui onde que o meu primo foi, rapaz, eu não estou acreditando. O meu colega. E às vezes a gente multiplica tristeza, quando deveria multiplicar alegria. O que deixa a gente feliz? Essa é a pergunta. O que me deixa feliz? As pessoas que se alegram com os outros são mais felizes. Sabe por quê? Porque quando você tem uma bênção, a sua bênção se torna motivo para eu me alegrar. Nossa, o irmão fulano de tal, aconteceu algo maravilhoso com ele, que bênção.
O filho do fulano foi curado, glória a Deus. O parente do ciclano se converteu, e eu fico feliz também. Ou vamos falar dos exemplos que eu dei. Fulano estava tão cansado, conseguiu sair de férias, descansou, eu fico feliz com ele. Você, quando consegue se alegrar com os outros, você multiplica alegrias. E aí não é só o eu estar feliz, mas é o outro estar feliz que também me faz feliz. Quer ver? Provavelmente você já faz isso para algumas pessoas. É provável que você fique feliz com as pessoas que você ama ficando feliz. Por exemplo, o seu filho chega em casa e ele mostra: ó pai, tirei 100 na matéria. E você fica feliz com ele. Opa, que benção, filho. Você não ganhou nada com isso, teoricamente. Você não vai ganhar um dinheiro a mais, o diretor não vai vir te aplaudir, mas você ficou feliz com a alegria dele, com a conquista dele. A ideia é a gente pegar isso e aplicar na nossa vida toda. Agora, não só o meu filho, ou a minha esposa, ou o meu pai, a minha mãe, mas os meus irmãos. Eu consigo multiplicar a alegria. Irmãos, eu poderia falar aqui muitas e muitas coisas, ficar voltando para esse tema, mas a pergunta é: como que eu faço isso? Porque é automático, especialmente quando eu não estou bem, eu começar a não querer que o outro vá bem, ou pelo menos me incomodar. Como pode? Eu estou remando, patinando, e o outro está lá voando. Olha, eu creio que para eu me alegrar com a alegria dos outros, em primeiro lugar, eu tenho que ter a minha satisfação em Cristo Jesus. Se a minha satisfação está em Cristo, eu consigo me alegrar contigo. Porque aí eu ficarei mais satisfeito em Cristo, por estar alegre, do que por ter ou não ter a coisa que você tem. Quando o meu coração está satisfeito em Cristo, as minhas alegrias são multiplicadas. Que coisa maravilhosa. Diminui a minha inveja, diminui a minha ira, diminui as obras da carne, como lemos lá em Gálatas 5, a partir do verso 19. Quando a minha satisfação está em Cristo, eu consigo olhar para os meus desejos, os meus sentimentos e lidar com eles de uma maneira correta. Aí eu vou aplicar novamente o exemplo que eu dei. Aí o meu vizinho chega com um carro novo e eu posso pensar assim: pera lá, por que a minha satisfação não está em Cristo? Nada contra carro novo, tá? Aliás, muito a favor, mas a questão é: eu consigo olhar para o meu coração e pensar: por que eu não consigo me satisfazer em Jesus, a tal ponto de não me alegrar com o vizinho, a tal ponto de não me alegrar com o irmão? Eu costumo dar um exemplo que é um pouco mais espiritual, ou menos, né? Você que vai saber dizer. Eu aqui como pastor, em algumas vezes já preguei para apelo, e a pessoa não se converteu. Então eu vou lá e ouço alguém pregando, às vezes uma pregação mais simples, ou um compartilhar do Evangelho, e a pessoa se converte. E aí eu tenho que decidir se eu vou ficar feliz porque a pessoa se converteu, se eu estou tão satisfeito em Jesus que ela se converteu, ou vou ficar triste porque ela não se converteu quando eu preguei. Percebe? Mas isso tudo, irmãos, é a minha satisfação em Cristo, sondando o meu coração, para ver se realmente o que eu mais quero é buscar a Jesus. Eu também me satisfaço em Cristo quando eu luto contra Mamon, aquele Deus do dinheiro que cresce no meu coração. Eu me satisfaço em Cristo, irmãos, quando eu compartilho contigo as batalhas por meio da intercessão. Você quer se alegrar com a alegria do outro? Comece a orar pelas pessoas. Cristo vai construir uma plena satisfação em você, que você vai começar a ter capacidade de ficar alegre. Porque aí o irmão vem compartilhar tal e tal coisa que aconteceu na vida dele, você já estava orando. Vira uma resposta de oração para aquilo que você já estava pedindo. Senhor, obrigado por ter curado o fulano, obrigado por ter levantado o ciclano, porque agora eu estou compartilhando com ele em oração. Talvez, irmãos, a nossa falha em não nos alegrarmos com o outro, ou eu digo de mim, a minha incapacidade de me alegrar na sua alegria, é porque eu não estou satisfeito em Cristo, e porque eu não tenho orado por você. Porque se eu estivesse orando por você, se eu estivesse com o meu coração plenamente satisfeito em Cristo, todas as vezes que você compartilhasse uma bênção, eu ia dizer: glória a Deus, essa bênção é minha também, em partes, porque eu também estou feliz.
Alegrar-se com os que se alegram é muito difícil, porque mexe comigo, mexe com o meu coração. Talvez eu nunca terei o que você tem, mas eu posso ser feliz, porque Cristo já me satisfaz. Essa é uma verdade profunda, mas um tanto quanto difícil. Do outro lado, quem se alegra? Por vezes, irmãos, a gente tem medo de compartilhar as nossas alegrias, não é verdade? Tem gente que é fácil, que fala tudo o que aconteceu, ou às vezes até o que nem aconteceu, fica contando vantagem. Mas tem gente que não quer compartilhar. Tem uma história, né, que diz, um ensinamento, eu acho meio errado, que diz que você não pode falar para ninguém as coisas, senão dá errado. Você já ouviu essa história? Nossa, fulano ia fechar um negócio, mas ele contou para alguém, deu errado, porque ele contou. Gente, isso é paganismo, tá? É claro que você não vai sair por aí falando todos os seus planos para todo mundo. Você não vai colocar aí na internet a sua senha do banco, por exemplo. Não é isso. Não é contar tudo para todos. Mas dividir as conquistas, as alegrias, é algo maravilhoso. Você tem alguém que você possa contar? Você tem alguém que, se a bênção chegasse hoje, você poderia ligar hoje e dizer: fulano, se alegre comigo, porque aquela coisa aconteceu. Jesus nos ensina a ter alegria, irmãos. Lá no capítulo 15 de Lucas, o clássico capítulo 15, de três parábolas. Primeiro, ele começa com as ovelhas perdidas, ou a ovelha, né? 100 ovelhas e uma se perde. Depois a dracma perdida, 10 dracmas, 10 moedas e uma se perde. E depois o filho pródigo, o filho perdido, 2 filhos e um se perde. Mas você lembra como que termina cada uma dessas parábolas? Primeiro, as ovelhas se perdem, uma ovelha se perde, o pastor deixa 99 no aprisco e sai procurar uma, encontra ela lá no abismo, desnutrida, e enfim, toda mal, né? Ele coloca nos seus ombros e traz, e aí ele chama os pastores, ele chama as pessoas da região e diz: alegrem-se comigo, vamos fazer uma festa aqui, porque eu achei a ovelha que estava perdida. Percebe? Ele tinha com quem compartilhar a alegria. Ele poderia dividir, falar: alegrem-se com os que se alegram. Como eu estou alegre, vamos vir aqui, vamos fazer uma festa aqui, porque eu achei a ovelha. Depois a parábola da mulher que perdeu a dracma. Ela perdeu, tinha 10 moedas, ela perdeu uma, e ela revirou a casa. Já deve ter feito uma faxina, já ajudou até nisso, né? E achou a dracma. O que ela faz quando ela acha aquela moeda? Ela chama suas amigas: alegrem-se comigo, eu achei. Ela faz um chá da tarde, serve bolacha para aquelas. Eu estou inventando, né? Mas alguma coisa ela deve ter servido, que não pode não ter servido nada. E ela chama as pessoas para se alegrar com ela. E aí vem o filho que se perde, lembra disso? O filho pródigo vai, a gente conhece essa história. Ele vai embora, volta todo abatido, perdeu todo o dinheiro do pai, estava comendo lá as bolotas dos porcos. O pai faz uma festa: meu filho estava morto e reviveu, vó, pode tocar aí o baile, vamos se alegrar, o meu filho voltou. E aí chega o irmão mais velho, lembra disso? O irmão mais velho fica lá fora, o pai vai lá conversar com ele. E o irmão mais velho fala assim: eu trabalhei como um escravo na tua casa, pai. Eu fiz de tudo, nunca tinha nem uma ovelha, um bezerro, nada para me alegrar com os meus amigos. E a parábola do filho pródigo termina com o pai dizendo: alegre-se comigo. O seu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi encontrado. O final daquela parábola, irmãos, aquele filho mais velho, o irmão mais velho, ele não dá resposta se ele se alegra ou não. Mas o pai, assim como o pastor e assim como aquela mulher, o pai agora está convidando o seu filho mais velho para se alegrar. E a resposta nós não temos, porque a resposta somos nós. Se a gente consegue se alegrar na restauração e na alegria dos outros. Agora olha que interessante, em todas essas parábolas existe o convite para se alegrar, para dividir a alegria. Irmãos, a gente tem que ter mais motivo para alegria, mais motivo para festa, mais motivo para chá da tarde, mais motivo para conversar, para fazer um café, uma roda de chimarrão, de tereré. A gente tem que ter mais motivo, porque o alegrar-se com os que se alegram também tem a ver com o convite de quem está alegre. Alegre-se comigo. Compartilhar as bênçãos, irmãos. Tem um hino que nós cantamos, né, do nosso cantor, conta as bênçãos, diz e quantas são.
E aí você vai ver como você é abençoado por Deus. Mas talvez podemos dizer, conta e compartilha as bênçãos. Por que não testemunhar, falar com os outros? Irmãos, o que a palavra está propondo aqui, creio eu, neste alegrar com a pessoa e a pessoa compartilhar da sua alegria conosco, é uma sociedade que senta ao redor da mesa e compartilha da vida. E tem isso que eu falei, a partilha da vida. Imagina se todos os nossos relacionamentos fossem assim. Se todas as vezes nós nos alegrássemos com a alegria dos outros e dividíssemos as nossas conquistas. Imagine isso. Como seria a nossa sociedade? E agora não precisamos dizer de Brasil, da cidade, não. Falar de nós. Como seria a nossa vida em conjunto, em comum acordo, se a gente conseguisse se alegrar uns com os outros? Irmãos, isso é tão profundo, que eu posso dizer uma coisa: sociedades legalistas não foram criadas para alegria. Sociedade legalista, e aí sociedade podemos dizer família, igreja, locais de relacionamento quaisquer. Legalista é aquele que vive só pela lei, não foi criado para alegria mútua. Há um testemunho que eu fui muito impactado, de uma cantora chamada Tamires Garcia, talvez você já tenha ouvido falar nela. Ela já havia feito muitas músicas muito famosas, não sei se a gente canta alguma dela aqui, uma mulher de Deus, né, no ministério, e ela ficou vários anos, talvez 15 ou 20 anos em uma igreja, e depois ela mudou para outra igreja, inclusive foi convidada para ir para os Estados Unidos lá, e lá naquela outra igreja ela conseguiu respirar, conseguiu ter um relacionamento com Deus melhor, e ela contou esse testemunho. Você pode até pesquisar e ver o testemunho dela, que eu achei fantástico. Ela disse que nessa igreja onde ela participou durante 15 ou 20 anos, não havia motivo para se alegrar. Ela, por exemplo, fez músicas, canções lindas. Eu cantava sem saber o que ela estava passando, né? Cantava em casa, gosto muito. E ela dizia que todas as vezes que a música dela ficava em alta no Brasil, milhões de visualizações, né, de pessoas ouvindo, alguém chegava para ela e dizia assim: eu não posso te dar os parabéns, viu? Porque senão você vai se orgulhar. Olha, não fique assim. Toda vez que ela ia ministrar o louvor, que Deus falava com as pessoas, alguém chegava para ela e não a parabenizava, não dizia: olha que bênção. Não, tome cuidado com o seu orgulho. É claro que a gente tem que tomar cuidado com o orgulho, é verdade, mas havia ali uma dificuldade em se alegrar. Olha, não vamos se alegrar não, viu? Toma cuidado, né? Não, cuidado, senão você vai pecar. Uma sociedade legalista tem dificuldade com a alegria, tem dificuldade em ver o outro melhor, em se alegrar com quem se alegra. Glória a Deus, você ministrou, foi melhor. Que bom que você tem milhões de visualizações e eu tenho quase nada. Quando a gente consegue se alegrar com quem se alegra, irmãos, a gente fica mais leve. Eu não preciso ficar podando você. Quem poda é Jesus, é claro. Eu tenho que te exortar na palavra, mas eu posso muito bem ficar feliz que você veio aqui, pregou e mais gente se converteu do que quando eu preguei. Glória a Deus por isso, né? Que bênção, porque eu posso me alegrar com a sua alegria. Quando eu percebo, irmãos, que o fruto do Espírito contém alegria no meio, amor, alegria, paz, longanimidade, você já conhece, é sinal de quando eu me alegro com você, eu estou vivendo parte do que o Espírito quer que a gente viva. Tem um camarada, eu gosto muito dele, o Barnabé, você conhece ele, e você sabe, é um grande exemplo a vida dele, que ele é chamado pelos apóstolos para ir ver a igreja de Antioquia. Talvez você conheça essa história. No livro de Atos, o evangelho começa a ser pregado, e aí o evangelho se espalha. É impossível segurar o evangelho dentro de Jerusalém. O Espírito manda Filipe pregar em Samaria, e aí vem uma perseguição, os irmãos vão fugindo, chegam até Antioquia da Síria. E aí, lá em Antioquia, tem muitas comunidades, irmãos, muita gente que é grego, que é de outras nações, e aí o povo em Jerusalém fica com medo. Espera aí, o evangelho está chegando em gente que não é judeu, vamos ver esse negócio aí. E aí eles mandam Barnabé. Lembra de Barnabé, o filho da consolação? Barnabé chega lá e vê que o que está acontecendo ali é um verdadeiro mover do Espírito, e ele se alegra com aquelas pessoas, ele se alegra. Barnabé
conseguiu se alegrar no Espírito pelo que estava acontecendo naquela igreja. E sabe, irmãos, eu tenho convicção que o que estava acontecendo naquela igreja era diferente do que o que estava acontecendo em Jerusalém. Porque em Jerusalém a cultura era judaica, e em Antioquia já havia multiculturas. E você sabe que nós nos expressamos, o louvor, por exemplo, é uma expressão cultural. Na cultura, algumas são mais abertas e outras mais fechadas. É óbvio, se você for cultuar a Deus lá na Alemanha, lá na Noruega, é certo que você vai esperar um culto diferente do que lá na África. Por quê? Porque as culturas são diferentes. Mas aí o Barnabé chegou, saiu de uma igreja que só tinha uma cultura de judeus, e chegou lá na Antioquia, que tinha um monte de gente, e ele conseguiu se alegrar. Ô irmãos, glória a Deus por isso. Uma sociedade ao redor da mesa, que partilha da vida, consegue se alegrar com os outros. Sabe o que eu fico pensando aqui? Eu acho que não era assim não, tá? Mas eu vou dar um exemplo. É igual eu saindo daqui, chegando numa igreja, e o povo está lá, só glória a Deus, aleluia, pulando. E eu tenho duas opções. Eu posso dizer, Senhor amado, está repreendido. Ou eu posso dizer, glória a Deus, se não há escândalo, se não há desordem, posso ficar feliz com esses irmãos. Percebe, irmãos? Quando nós conseguimos nos alegrar com o que o Espírito está fazendo na vida dos outros, a gente fica mais feliz. Eu não preciso ser igual os irmãos de Antioquia, mas eu posso me alegrar com o que Deus está fazendo ali. Você tem partilhado da alegria? Quem está feliz aí perto de você? Pense assim, fulano, a felicidade dele está me incomodando ou não? Não é uma felicidade de pecado, tá? Por favor, uma felicidade de fato. No Espírito até. Às vezes, irmãos, e eu já estou terminando essa parte da felicidade, às vezes, nós não conseguimos nos alegrar nem com o novo convertido. Você já viu aquela história? Está o novo convertido todo animado, e a gente fala assim, daqui a pouco esfria. Espera só que isso é vento de palha. Você já ouviu isso? Gente, glória a Deus. Se esfriar, se não esfriar, amém. Que o Senhor use ele mais do que já me usou. É a capacidade de se alegrar, irmãos. Prova no nosso coração que nós não somos legalistas, que nós amamos o Espírito de Deus e o que o Espírito de Deus está fazendo. Mas pastor, como que eu posso saber que é do Espírito de Deus ou não? Se está na palavra, está pautado na palavra, então eu posso me alegrar com o que está acontecendo na vida dos outros. Agora vamos mudar, né? Vamos mudar, eu não sei se dá água para o vinho ou do vinho para a água, né? Mas dá alegria para a tristeza. A gente é convidado a se alegrar com quem se alegra, mas também a chorar com os que choram. Diz um pastor, gosto muito do pastor, chama Roberto Menezes. Ele diz que, certo dia, ele estava acompanhando uma família que a esposa estava grávida, e era um casal muito querido para ele, né, para o pastor e a família. E esse casal compartilhou com ele o seguinte, né, uma coisa um pouco diferente. Falou, pastor, o nosso desejo é que o senhor esteja lá quando o nosso filho nascer. Olha que coisa, né? Mas ele, como era muito amigo do casal, falou, não, tudo bem, a hora que nasceu eu vou estar lá na maternidade. E foi chegando a hora, e de repente, uma outra família da igreja, uma igreja grande, outra família da igreja, o senhor, o avô da família, estava muito mal, foi internado e veio a falecer naquele mesmo dia. Então, quando ele recebe a notícia de que um senhor da igreja dele havia falecido, o outro casal liga para ele, pastor, nasceu, vem aqui na maternidade. E ele mora lá em Alagoas, né? Maceió, a capital de Alagoas, e eram 2 hospitais, então ele ficava indo para o hospital e para o outro. Então ele foi de manhã e viu lá nascer a criança e se alegrou, opa! E depois ele foi no outro hospital consolar a família. E ele fez isso, ele falou assim, ele fez isso umas 2 ou 3 vezes. Segundo ele, no final do dia ele já estava ficando louco. Não sabia se ele ria de um lado, chorava de outro, né? Que coisa absurda, né? Às vezes a gente passa por isso. Às vezes tem gente se alegrando do nosso lado e do outro lado tem gente chorando, não é verdade? Quem tem família sabe que é assim. Às vezes um filho está feliz, o outro filho está chorando. O irmão conquistou alguma coisa e o outro irmão perdeu algo. E a questão, irmãos, não é para a gente ficar rindo e chorando como algo superficial, não. Não é o contar de uma piada ou assistir um filme emotivo, não é isso. Mas é a capacidade de enxergar o outro,
a capacidade de ver a importância do outro. Como que a gente chora com os que choram? Qual que é o nosso desafio, irmãos? O meu desafio é ter o dom de sentir a dor do outro, ou pelo menos de ter empatia com a dor do outro. É claro que eu não vou conseguir sentir a dor que o outro está sentindo do mesmo modo, porque não foi comigo. A gente sabe que só dói o calo que foi pisado, mas a gente pode ter empatia, a gente pode ter compaixão. Essa era uma capacidade de Jesus. Jesus conseguia ter compaixão. Você lembra um dos menores versículos da Bíblia? João 11:35, se eu não estou enganado. Posso estar enganado, eu lembrei agora, mas é esse, né? Irmã Sônia confirma aí para mim. Isso, o que diz lá, irmã? Jesus chorou. Isso mesmo, Jesus chorou. Um dos menores versos da Bíblia. Quando que Jesus chorou, irmãos? Qual que era o contexto? Lázaro havia morrido, seu amigo. E as irmãs de Lázaro, Maria e Marta, estavam aos pés dele lá. E Jesus ia ressuscitar Lázaro, irmãos. Se tinha alguém que sabia que aquela morte não ia durar, era Jesus. Mas o que ele fez? Ele chorou. Não há nenhum indício que Jesus estivesse sendo ali falso, enganoso. Eu vou chorar só para criar aqui um clima de amizade. Não. Jesus chorou porque ele chorou mesmo. Ele não precisava fingir, não. Mas por que ele chora, irmãos? Porque apesar de que a morte vai ser revertida, ainda assim ela tem o efeito que ela tem. E ele chora junto com aquelas pessoas. Jesus tem capacidade de ter compaixão. Lá em Colossenses 3:12, fala para que a gente se revestivos como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, benignidade, bondade, humildade e mansidão. Coloca para a gente Colossenses 3:12. E eu gosto das palavras ali que dão a ênfase. Revistam-se como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas. Olha, quanta coisa para dizer o que tem que ser dito. É como quem diz, olha, que você viva de fato deste modo. E as entranhas é aquilo que está lá dentro do nosso ser, de misericórdia, benignidade, humildade, mansidão e longanimidade. O que é isso, irmãos? Nós somos convidados a ter empatia com a dor do outro, a conseguir ouvir aqueles que choram. Mas como fazer isso, irmãos? Como que eu consigo ter empatia com quem sofre? Talvez a primeira coisa que eu preciso fazer é ser provado. Ser provado. Há um ditado que diz que na igreja ou no mundo espiritual, só um médico ferido pode curar os outros. Eu acho muito válido isso. Em que sentido? Até a gente ser provado, a gente não sabe como é doído a dor do outro. Às vezes quando a gente está bem espiritualmente, a gente olha aquele que está patinando e a gente pensa assim, mas aquele pecado já venci faz tanto tempo, como que o fulano está patinando com esse pecado? Quando a gente está bem fisicamente, a gente não sabe como é o outro que está se doendo, não é verdade? Mas está aí, levanta aí, faz o que tem que fazer. Não, mas não é assim. Quando a gente está bem emocionalmente, isso é ainda mais grave, né? A gente olha para aquele que está mal, às vezes com ansiedade, depressão, burnout e tantos sintomas emocionais, e a gente fala, isso aí é frescura, rapaz, vai carpir uma data, que isso aí passa. Você já ouviu isso? Irmãos, a igreja tem que ter capacidade de chorar com os que choram. Não está doendo assim em mim, mas quando eu sou provado, não preciso passar por tudo, quando eu sou provado, que essa prova produza humildade em mim, que a minha ferida, vamos dizer assim, possa fazer com que eu consiga enxergar a ferida do outro. É verdade, pode ser que eu nunca tive problema na perna, mas já tive problema no pé, e sei como que é ruim. Nunca tive na mão, mas já tive no ombro. Os irmãos já viram aqui eu com alguns desses problemas, é verdade. Talvez eu nunca tive depressão, ou quem sabe nunca tive problemas emocionais, e eu particularmente já tive. Acho que eu sou ansioso, por exemplo, já tive quase crise de ansiedade. Isso é muito ruim, não é uma coisa gostosa de falar, não. Mas quem sabe se isso me fez ficar mais humilde, quando eu vejo alguém com crise de ansiedade, crise de pânico, depressão, isso já me serviu para alguma coisa, porque Deus trabalha em todas as coisas para o bem dos que o amam. Quem sabe Deus trabalhou em mim para que eu olhe para você com mais empatia, que eu consiga pelo menos
entender a sua dor, se você tem ou já sofreu de algum tipo de dor deste modo. A segunda coisa, irmãos, assim como na minha alegria eu preciso me satisfazer em Cristo, nas minhas fraquezas eu preciso lidar com eles diante de Cristo. Eu acho que assim eu consigo entender a dor do outro. Como? 2 Coríntios 12, eu acho esse um texto clássico sobre dor do outro, ou na verdade a minha dor. O apóstolo Paulo lhe dado um espinho na carne, para que ele não se exaltasse, por causa das excelências das revelações, acerca do qual orei 3 vezes ao Senhor, para que retirasse de mim. E a resposta do Senhor foi o quê? A minha graça te basta, rapaz. Penso eu, numa tradução assim mais aportuguesada, fica na tua aí, eu já não estou te dando o suficiente, minha graça é mais do que suficiente, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Olha que coisa maravilhosa. Paulo conseguiu, em meio às suas fraquezas, em meio ao seu fracasso, encontrar o poder de Deus. Assim eu consigo chorar com quem chora. Eu consigo olhar e dizer, opa, o poder de Deus agiu em mim. Eu posso ser empático com o outro. Eu não sou tão poderoso como eu achava. Eu não sou tão bonzão como eu achava, não. Eu também sou fraco, pó, frágil. E eu consigo perceber que o outro pode ser assim também. Mas sabe qual é a terceira coisa para eu conseguir sentir a dor do outro, ter empatia? Participar do sofrimento dos outros. Você quer ter um curso rápido de empatia cristã? Um curso rápido de chorar com os que choram? Comece no hospital toda semana. Ah, irmão, vai desenvolver em você uma capacidade de chorar com quem chora. Comece na prisão, ou visitando, como o missionário Pingo faz. Eles visitam as prisões, e eles falam com os parentes dos presidiários, com os que estão lá esperando. A gente começa a entender, chorar com os que choram. Comece em locais pobres, locais miseráveis, onde as pessoas não têm o que comer. Se a gente fosse nesses locais, se a gente participasse da vida dos que sofrem, nós ia conseguir começar a entender como é chorar com os que choram. Porque tem tanta gente chorando por aí, irmãos. Tem tanta gente chorando. Tanta gente mal, fisicamente, emocionalmente, financeiramente, mas especialmente mal no seu espírito. Tanta gente precisando que a gente fale com eles, que a gente lhes dê um abraço, que a gente faça uma oração. Mas sabe o que esse mundo mais quer, irmãos? Talvez a melhor tradução, a melhor porta de entrada que nós temos para falar do Evangelho para os que sofrem são as nossas lágrimas. Quando a gente começar a chorar com os que choram, eles vão ouvir o nosso Evangelho. Quando a gente começar a compartilhar dessa dor, sentar, ouvir, a ponto de chorar, eles vão estar abertos e aptos para compartilhar da vida conosco. Mas não vamos colocar só na parte do evangelismo, que é muito importante, entre nós. Quando eu conseguir chorar com você, quando a sua dor for tão forte em mim, que isso gerar choro, eu vou conseguir compartilhar da vida contigo. Eu tenho aprendido, irmãos, que eu não sou feito de aço, não sou super crente, não sou herói da fé, não. Eu não venço tudo, e saber disso me coloca em pé de igualdade com você. Se você está chorando, eu posso chorar junto contigo. Mas lembra que na alegria nós falamos também de quem se alegra. Então vamos falar de quem chora. E se é o meu caso, se hoje sou eu quem estou chorando, assim como na alegria muita gente fica quieto, não quer compartilhar, o sofrimento é pior ainda, Quando a gente sofre, normalmente a gente quer esconder que está sofrendo. Novamente, você não precisa pegar o microfone e dizer, olha, agora eu vou contar todos os meus problemas aqui, vou falar tudo que eu estou passando. Não, mas há um sério problema conosco, quando a gente não consegue compartilhar das nossas dores. Tem alguém, pense aí, tem alguém que você consegue compartilhar das suas dores? Você consegue abrir o coração, falar, olha gente, confessar até pecado, não para ser perdoado, mas para ser sarado, como diz Tiago 5. Olha, eu quero confessar para você que eu fiquei com inveja. Quero confessar para você que eu pequei. Tem alguém que consegue fazer isso? Quero confessar para você que eu estou com medo, que eu vou ter uma crise de ansiedade de novo. Eu estou com medo que a depressão volte. Eu estou com medo que tal e tal coisa aconteça. Nós precisamos ter a capacidade de abrir o coração.
Irmãos, a igreja deveria ser um ambiente propício para isso. Não perfeito, porque isso nunca é perfeito, mas propício. Se não tem uma pessoa aqui que você confie em abrir o coração, talvez eu te aconselho a começar a orar, para que Deus te dê alguém para caminhar junto com você. Sabe por que nós estamos com um problema de abrir o coração? Aquele mesmo autor do livro Sociedade do Cansaço, que fala que o outro morreu, ou que nós não conseguimos ver o diferente de nós, ele fala de um problema da nossa geração, um problema da nossa sociedade, e eu concordo com ele, que é o excesso de positividade. Ele dá um exemplo muito simples. Você já viu que tem algumas redes sociais que só tem o botão de curtir? Só tem o botão de curtir. Algumas têm até o botão de descurtir, mas eles não contam quantos. Curtir foi 1 milhão, descurtir você não vê quantos. Mas várias delas, não fui lá pesquisar quais, várias delas só tem o curtir. Por quê? Porque só pode ser bom. A vida só vai para cima, só melhora. Nessas próprias redes sociais, é difícil a gente ver gente compartilhando as coisas ruins, né? Olha, essa semana foi terrível para mim, muito difícil. Normalmente a gente guarda para nós, né? E a ideia, novamente, não é você expor tudo para todo mundo, não. Mas ele bem diz que nós vivemos num excesso de positividade. Só é aceito conquista, vitória, grandeza. O Salmo 131, verso 1, o salmista diz: Senhor, o meu coração não se elevou, nem os meus olhos se levantaram. Não me exercito em grandes matérias, nem em coisas muito elevadas para mim. O salmista reconhece: olha, eu não consigo. Deus é poderoso, mas eu não elevei o meu olhar para cima. Esse excesso de positividade, esse achar que a vida é só de melhoria em melhoria, que nada de ruim pode acontecer, isso não é o Evangelho, irmãos. O Evangelho admite que a gente sofre, que a gente passa dificuldades. E aí temos um ponto saudável, sabia? Porque aí você pode abrir o coração. Você pode dizer: olha, estou sendo tentado, estou entristecido, porque eu posso compartilhar com o outro. Para que eu faça isso, eu preciso compreender os meus limites. Não sou herói, não sou super crente, não sou herói da fé, nesse sentido. E eu preciso aceitar as minhas derrotas como experiências com Deus. Preciso aprender a fracassar também. Fracassar no que Jesus fracassou. Você já percebeu que a gente quer ter vitória onde Jesus não teve? Jesus, por exemplo, falou e muita gente do mundo não ouviu a Ele. A gente quer às vezes que o mundo inteiro nos ouça e ainda baixe a bola. O mundo vai nos odiar, o próprio Jesus já falou isso. Quando Jesus compartilha, quando Jesus anda com as pessoas, alguns que estão próximo dele o abandonam e nós seremos abandonados. Não por todos, graças a Deus por isso, mas isso nós passaremos. E as experiências de derrota que nós temos, de fracasso, podem se tornar experiências com Deus. Eu vou dizer novamente: as experiências de fracasso podem se tornar experiências com Deus. Eu compartilhei há um tempo atrás com os irmãos algumas crises que eu tive, né? Crises de fé, por exemplo, crise existencial. Irmãos, que terrível, não quero passar nunca mais, mas glória a Deus por isso. No final das contas se tornou uma experiência com Deus. Todas essas vezes em que eu fracassei, Deus estava mostrando que o poder dele se aperfeiçoava na minha fraqueza. Assim eu posso abrir o coração, posso falar para você, posso compartilhar. E o que vai gerar? Se lá com a alegria gera uma sociedade ao redor da mesa, aqui nós temos a mesa da tristeza também, né? Um chorando, o outro ouvindo ele chorar, compartilhando. Aqui, irmãos, nós vamos sendo trabalhados para ser gente que consola os outros. E aí eu vou usar novamente Barnabé como exemplo. Barnabé foi chamado de filho da consolação. Sabia disso? Esse era o apelido dele. Imagina, irmãos, se alguém fosse dar um apelido de crente para você, qual que seria? Barnabé, o povo olhou para ele e falou assim: vamos chamar ele de filho da consolação. Por quê? Porque ele era um homem que consolava os outros. Ele era um homem que conseguia entender a dor do outro. Como eu falei, ele chegou em Antioquia e conseguiu entender aquela igreja. Glória a Deus por isso. Quando a gente começa a consolar e ser consolado, a gente aprende uma verdade espiritual. Está lá em 2 Coríntios 1, 5. Que as consolações que nós temos de Cristo, nós passamos para vocês. 2 Coríntios 1, 5.
com as consolações que somos consolados de Deus, nós consolamos a vós. Esta é uma verdade espiritual. Isso é, como as aflições de Cristo são abundantes em nós, também é abundante a nossa consolação por meio de Cristo. É verdade isso, irmãos. Quando você consegue entender a dor do outro, você se torna instrumento de consolação, filho da consolação. Pense só, se você pegasse aqui, a gente fizesse a seguinte dinâmica, vamos colocar aqui um saco de farinha, e você tem que carregar essa farinha, colocar em outro saco, em outro pote, mas você tem que fazer isso com a mão. É certo que você já imaginou o que eu penso, né? Se você pegasse com a mão aquela farinha, se fosse jogar, ou se a gente fizesse como uma gincana, que tem 2 competidores, quem chegar primeiro, quem encher primeiro, ganha. Como que aqueles competidores iriam terminar o processo? Não sei quem ia ganhar, mas eles iam estar cheios de farinha, na mão, na roupa, na calça, no chão, ao redor de tudo, porque ia pegar em tudo. Quando você se torna instrumento de consolação para os outros, você se enche da consolação de Deus. Isso é uma graça de Deus para nós, irmãos, que é difícil de expressar até. O consolo de Cristo passa por nós, e a gente consegue consolar os outros. A gente consegue criar um ambiente que é contrário ao mundo. No ambiente do mundo existe um excesso de positividade. Você nunca pode fracassar. Aqui na igreja, pode parecer estranho, tá? Mas eu creio que é do Evangelho para nós. Aqui você pode fracassar. Aqui você pode abrir as suas dores. Aqui você pode, não pode, né? Mas aqui até mesmo se você pecar, haverá gente, e esse é o meu desejo, que a gente seja assim, que trabalhe em sua restauração. Não é gente que vai aplaudir o pecado, não, parabéns, ó, não, mas gente que vai trabalhar para, caso você queira ser restaurado, você ter uma estrutura de restauração. Gálatas 6:1, olha a estrutura que Paulo propõe para a igreja. Se algum irmão for surpreendido em algum pecado ou ofensa, vocês que são espirituais, encaminhem o tal com espírito de mansidão. Numa tradução mais recente, que é a NVI, fala assim: vocês que são espirituais devem restaurá-lo. Uma igreja espiritual, o que ela faz? Ela pega aquele que está chorando o seu pecado e ela trabalha para a sua restauração. Veja, aquele que está chorando, não é quem está escondendo, quem está fingindo, quem está criando desculpa, não. Mas em uma sociedade, em uma igreja, em um ambiente espiritual, onde a gente chora com quem chora, a gente chora até o pecado da pessoa. Ô irmão, por que você fez isso? Vem aqui, vamos orar junto, vamos pedir perdão para Deus. E toda semana eu vou te ligar para ver se você está firme nisso ainda. Percebe? A gente vai criando uma estrutura de filhos da consolação, de gente que consegue consolar o outro, trabalhar para que o pecado do outro seja mais fácil dele conseguir vencer. Por quê? Porque a gente é espiritual, ou desejamos ser, em trabalhar a restauração. Por fim, irmãos, se você quer ser como Cristo, um verdadeiro discípulo tem essas 2 mutualidades. Ele consegue se alegrar, ele consegue chorar. Às vezes a gente vai ficar meio doido, igual aquele pastor, o Roberto Menezes, que eu falei. Vai para um hospital, está chorando, no outro hospital está rindo. E às vezes a gente fica assim, especialmente numa comunidade de fé, numa igreja. Tem gente que está em vários momentos da vida. Então, enquanto uma família está feliz, a outra está triste. Enquanto uma coisa boa aconteceu com alguém, outra coisa ruim aconteceu com o outro. Mas nós somos chamados a compartilhar da vida, a estar tão satisfeito em Cristo e tão profundamente consolado por Cristo, que a sua alegria se torna a minha alegria e o seu choro se torna ambiente propício para que eu sirva de consolação de Deus para você. Deixa eu perguntar para você uma coisa. Talvez você tenha tido uma experiência ruim, até mesmo no ambiente de igreja. Quem sabe você teve uma experiência ruim na família, em que você compartilhou uma alegria, como aquela moça que eu compartilhei o testemunho dela, Tamires Garcia. Você compartilhou uma alegria e ninguém se alegrou com você. Abaixa aí a alegria, nós não queremos ouvir isso. Quem sabe num ambiente você compartilhou tristezas, dores, abriu o coração.
e aquele abrir do coração serviu contra você até. Eu quero te desafiar a colocar isso diante do Senhor. Colocar as suas alegrias que não foram bem recebidas, as suas tristezas, pedir para que o Senhor trabalhe no meu coração, para que a gente consiga receber ou passar por isso, né? Passar pelo que já passou, entregando ao Senhor. Mas também quero te desafiar hoje a começar um caminho diferente de comunhão. Você tem alegria para compartilhar? Depois você escolhe alguém para você ligar, para você conversar aqui depois, para você pedir para orar com você. Se alegre comigo, viu? Meu filho estava perdido e foi encontrado, estava morto e reviveu, como o pai da parábola fez. Se alegre comigo, eu consegui tal coisa. Nem que seja uma coisinha. Ou talvez você vai ter que compartilhar uma tristeza. Olha, eu tenho esse pecado aqui que eu estou lutando. Ora por mim. Essa tristeza, essa dificuldade que eu tenho, ora por mim. Eu te desafio a compartilhar da sua vida com alguém. Escolhe alguém espiritual, alguém que ama o Senhor. Pode ser alguém da sua casa, não tem problema não, claro, melhor ainda. Mas abre o teu coração para compartilhar da vida. Essa caminhada com Jesus é uma caminhada em família, em conjunto, e que você possa participar disso em amor e em alegria. Vamos orar juntos? Obrigado, Senhor Deus, por esse tempo. Obrigado porque o Senhor nos convida a ser mais alegres e a ser mais consoladores, não mais tristes, porque quando a gente chora com quem chora, até o nosso choro é diminuído, porque tem alguém para chorar junto com a gente. Senhor, nos ajuda, Senhor, a compartilhar a nossa vida a partir do Evangelho do Senhor, como o Senhor bem mesmo propôs a nós. Senhor, alguns de nós, talvez todos aqui, já tivemos experiências ruins, compartilhamos de alegria e ouvimos uma palavra ruim, às vezes até mesmo uma palavra de maldição. Às vezes, Senhor, compartilhamos de tristezas, temores, angústias, até pecados, e não fomos restaurados, mas fomos destruídos, ou pelo menos recebemos uma palavra que nos deixou mais para baixo ainda. Independente da reação que houve, seja com a nossa alegria, com a nossa tristeza, nós queremos colocar isso diante do teu altar. Senhor, o Senhor é quem é dono dos nossos dias. Aquilo que já passou, colocamos diante do Senhor. Queremos olhar para o alvo, para Jesus. E se alguém não compartilhou, não quis compartilhar, que não seja eu esse alguém, que eu não reproduza o que já reproduziram comigo, mas que eu seja alguém que consola os outros a partir da consolação de Jesus, alguém que se alegra com os outros a partir da satisfação em Cristo Jesus. Senhor, e é isso mesmo que nós queremos, nos tornarmos satisfeitos em Cristo, para que a gente possa multiplicar das alegrias, para que a gente possa compartilhar de alegrias, e assim ser mais felizes uns com os outros, ao redor da mesa, felizes porque o Espírito do Senhor produz, parte do seu fruto é a alegria. Senhor, nos ajuda também a minorar, diminuir nossas dores, nossas tristezas, quando compartilhamos com os nossos irmãos, com aquela pessoa às vezes tão próxima a nós, que serve o Senhor, em que nós podemos chorar, nós podemos abrir o coração, nós podemos até mesmo compartilhar de temores, sem o receio de ser destruído, às vezes exortado sim, às vezes aconselhado também, mas nunca, Senhor, desanimado, porque compartilhamos temores. E Senhor, eu peço que o Senhor nos dê essa capacidade, ao ouvir alguém chorando, que a gente possa chorar junto, ao ver alguém se alegrando na Tua presença, que a gente possa se alegrar junto, para a honra e glória do Senhor. Nos dá essa capacidade, a mim e a cada um de nós como indivíduos, mas a nós todos juntos, Senhor, como igreja do Senhor, que a gente seja essa igreja, esse corpo do Senhor, como o próprio Senhor diz, família, mais do que a nossa família mesmo, entendendo que na Tua presença nós podemos nos alegrar e podemos ser consolados uns pelos outros. Oramos em nome de Jesus. Amém.